macroeconomia é aquela que está mais presente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Por exemplo, quando o governo federal ele cria incentivo para as escolas particulares, é natural que essas escolas particulares vão contratar pessoas para trabalhar lá. Então está gerando renda. Também é outro agregado econômico. Né? Esse agregado econômico está muito na área de serviços, né? Serviços de educação. Mas aí a gente olha para outros agregados, a gente tem o agronegócio, a gente tem a indústria, a gente tem o comércio, por aí afora. Então, a preocupação do governo é com a produção e a renda. Tá? De que forma? Né? Utilizando as ferramentas que tem à mão para que isso possa acontecer. Tá? E, em alguns casos, acontece. A gente está vivendo um momento econômico ruim, em que, por força, né, e a gente cansou de ouvir falar isso, né? Olha, nós seguimos, né, a ciência. Mas todo mundo esqueceu de dizer que a economia, né, também é uma ciência social. Né? Se você não gera renda, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar remédio. Tá? Então você não pode deixar as pessoas em casa, por exemplo, sem ter como consumir de alguma maneira. Tá? Não que eu seja contra confinamento. Né? Se houve um estudo que as pessoas deviam ficar em casa, tem que ficar em casa, porém não pode se deixar de olhar para o lado econômico também. Tá? Por quê? O governo só está aumentando o buraco. Ele está tirando o dinheiro que ele não tem para colocar na mão, né, dos governos do Estado, para comprar equipamentos, para poder dar sobrevida para quem passa muito mal com a Covid. Ele está colocando dinheiro na mão de pessoas que não podem trabalhar, né, em função do momento que é ruim, né, de pandemia. Então, o governo federal tem essa preocupação. Então, se existiam planos econômicos expansionistas para 2020, esquece. Em 2020 não tem nada disso. Tá? Tudo que está acontecendo hoje aqui no Brasil e no mundo todo é emergencial. Emergencial. Tá? Se a gente olhar como a gente fala, como é que nós medimos o desenvolvimento econômico de um país, né? Como que é medido o desenvolvimento econômico de um país? Através do PIB, do Produto Interno Bruto. Tá? Então, o PIB, o que é? É a somatória em moeda de tudo aquilo que é produzido dentro do país, na área de produção, na área agrícola, na área de serviços. Então, tudo aquilo que é produzido compõe o chamado PIB. Né? Quem é que divulga o PIB? Aqui no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável em fazer a divulgação do PIB. Tá? É grande responsabilidade do IBGE. Tá? Então, se, né, nós pegarmos de janeiro a setembro tudo que foi produzido no país, e nós compararmos janeiro a setembro do ano passado, nós vamos perceber que não houve crescimento, e sim decresceu o PIB do Brasil. Aí é natural, nós não estamos sozinhos nessa encrenca, né? Países como Estados Unidos, como China, como Rússia, Japão, Coreia, todos eles também tiveram redução no seu PIB, né? Então, o PIB é o grande termômetro do desenvolvimento econômico de um país, né? Por isso, quando
o governo federal ele estimula uma política econômica, ele já define, olha, a nossa intenção é um crescimento de X% em nosso PIB. A ideia é essa, né? E o IBGE, à medida que ele for tabulando as informações, ele apresenta a evolução, né, do PIB brasileiro. Ele tem a responsabilidade de apresentar esses números, né? Então, daí a grande importância da macroeconomia, ela é que faz o desenvolvimento econômico acontecer, né? Ela é que faz. Então, a gente diz o seguinte, olha, macroeconomia trata o todo, ela olha para os grandes agregados econômicos, né? Seja agrícola, industrial, serviço, ela olha para todos. Então, isso faz parte da macroeconomia. A macroeconomia, ela tem algumas diretrizes que são importantíssimas, né? A primeira delas, manter um alto nível de emprego. Olha, manter alto nível de emprego é manter as pessoas com carteira assinada, né? Ter pessoas com carteira assinada. Quem está na informalidade, é muito difícil você medir a renda, né, quando está na informalidade, tá? Mas não é difícil você medir o nível de emprego. Todas as vezes que uma empresa contrata uma pessoa, registra, tem que informar de alguma maneira para o governo. Então, informa que contratou tantas pessoas naquele período. Então, o governo tem essa informação. Então, um grande trabalho macroeconômico é manter um alto nível de emprego. Pessoas empregadas com carteira assinada. Tá? Outro ponto importante na macroeconomia, manter estabilidade nos preços. Ter estabilidade nos preços. Então, é bem assim, a gente fala que, por exemplo, o nosso país, ele exporta tudo aquilo que é excedente, né? Então, por exemplo, nós somos grandes exportadores de suco de laranja, mas nós consumimos internamente laranja e suco também, tá? Só que o setor que planta laranja e a indústria que transforma aquilo em suco, tá, vai procurar produzir em primeiro lugar para atender o mercado interno. E depois, o excedente produzido é levado para o mercado internacional, é exportado. Tá? Então, quando você oferta em grande quantidade determinada mercadoria, é natural que o preço dessa mercadoria ele venha a cair. Tá? Em alguns momentos, né, da nossa economia, nós percebemos, por exemplo, que o preço do tomate lá na Feira Livre está muito alto. Tá? Mas por que o preço do tomate naquele momento está muito alto? Ele está muito alto porque muitas vezes, né, o que aconteceu? Época de chuva, se perdeu muito da produção, então o produto que chega lá na Feira Livre, ou no mercado, ou no supermercado, tá? Ele vem em quantidade menor e não vem o melhor produto, né? Então, é natural que o preço venha a subir. Então, é uma preocupação grande do governo federal, em termos macroeconômicos, manter o nível dos preços, né? Todos eles, se a gente pensar nos aluguéis, por exemplo, quanto maior a oferta de imóveis para locação, menor é o preço dos aluguéis. Quanto menor é a oferta, mais caro fica o aluguel. Né? Então, como política macroeconômica, tá? O governo federal tem por objetivo manter
o nível dos preços, né? Tem que controlar. No passado, na época do governo militar, o preço, né, dos bens de consumo eram controlados por armazenamento. Então, por exemplo, todo ano havia problema e o preço da carne subia muito. Tem safra, né, da carne. Então, o preço subia muito. Quando o produtor produzia, o governo federal estabelecia um preço mínimo, né, e ele comprava a produção. E ele mantinha aquilo armazenado em frigoríficos. E aí, no momento em que faltava um produto no mercado, o governo colocava isso para o mercado. Então, o que foi acontecer? Muito daquilo que foi armazenado se perdia, estragava. Tá? Então, se percebeu que no Brasil, por exemplo, não dá para se manter estoques reguladores. Não é possível manter. Tá? Então, o governo vai ter que fazer uma política de preços para manter os preços no nível que seja ideal para aquele momento econômico. Tá? Embora o próprio mercado faz a sua regulação. Quem tem imóvel para alugar, naturalmente não vai segurar o imóvel sem alugar para fazer o preço subir. É porque o imóvel traz junto com ele uma série de despesas, né? A manutenção, imposto predial, né? Então, quem tem imóvel para locação, coloca logo para alugar. Então, quanto maior a oferta, menor é o preço da locação. Tá? Então, é papel macroeconômico também manter um certo nível de preços. Né? O que também é importante, por exemplo, é a estabilidade na distribuição da renda. A gente fala o seguinte, olha, no país tem que haver, de alguma maneira, né, uma distribuição de renda justa. Então é bem assim, olha, se a gente olhar para o nosso país é um país continental. Então, nós temos um grande país que é continental, e cada região do país ela tem uma similaridade, né? Por exemplo, se a gente olhar para a região sudeste, e o estado de São Paulo está inserido na região sudeste, a região sudeste ela é uma região muito industrializada, e a área de serviços aqui também é muito grande. Tá? Mas ainda existe dentro do estado de São Paulo alguns bolsões de pobreza absoluta, né? Pobreza absoluta. Então, é papel também do governo manter, através da macroeconomia, uma renda mínima que seja justa, né? Que seja justa. Que a pessoa tenha condição, pelo menos, de comprar o mínimo para poder se manter. Né? Para isso, nós temos hoje a chamada Bolsa Família, que o governo federal hoje está querendo mudar de nome. Né? E é bem assim, no governo FHC era chamada de renda mínima. Né? Quando entra o governo Lula, eles já dão outro nome para isso, passa a se chamar Bolsa Família. Né? E olha, no mundo já foi eleito como uma forma muito humana de distribuição de renda. Tá? Nesse governo atual, já se fala num outro nome e num outro modelo. Algumas coisas já se fizeram com Bolsa Família, né? Já se paga 13º para Bolsa Família e por aí. Então, é papel macroeconômico também a distribuição justa da renda. Tá? Distribuição justa da renda. Essa parte é social, né?
nesse momento de pandemia, a gente percebe que isso está acontecendo. O governo federal continua pagando Bolsa Família e também está dando esse auxílio emergencial de R$ 600. Para quem recebe é pouco, mas para quem paga para todo mundo, como o governo federal paga, é muito, né? De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai dos impostos que nós pagamos. Então nós temos que pagar muitos impostos para poder, para que o governo possa fazer esse papel social, né? E fazer uma distribuição justa da renda. Tá? E o outro papel importante macroeconômico, nós já tínhamos falado, que é o crescimento econômico. O crescimento econômico, ele é medido, né, através do PIB. Tá? E a responsabilidade é do IBGE fazer a tabulação e a divulgação desses números. Tá? Então, esse ano aqui de 2020, a gente pode dizer que foi, vamos dizer que foi um ano perdido, né? Economicamente perdido. Não estamos nem falando das vidas que se foram aí durante a pandemia, mas economicamente não terá crescimento, o nível de emprego vai ser muito baixo, né? Então, a gente tem que esperar novidades, né, para o ano que chegar. Tomara que logo tenhamos aí a vacina, né, e que as pessoas voltem, né, para correr atrás, né, do prejuízo que ficou, né? Então tem que correr atrás, tá? Porque esse ano aqui é um ano perdido, né? Vamos ver que os governos, de uma forma geral, estão correndo atrás de atender às necessidades, né? Que são as básicas. Nesse momento aqui, o foco é a saúde, né? O foco é a saúde. O Brasil não é um país único, né, que não estava preparado para esse momento. Tá? Se a gente olhar os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, eles não estavam preparados para a pandemia. Não tinham leito para atender todo mundo. A Itália, né, que faz parte do mercado comum europeu, onde está sediada a Ferrari, a sede da Fiat, né? A Itália, então, nem se fala, né? Não estava preparada para esse momento. Tá? A Rússia, então ninguém estava preparado para atravessar esse momento de pandemia. Então, o foco, né, é atender a necessidade que é mais urgente, né, que é atender saúde e manter as pessoas recebendo uma renda mínima para poder se manter. A gente fala, por que é importante a renda mínima? Bom, R$ 600 talvez não dê para muita coisa, mas dá para as pessoas se alimentarem de alguma maneira. Quando se alimentarem, né, elas estão alimentando o comércio também, porque elas estão consumindo. Por isso que a gente está sempre ouvindo falar, né? Quando você tiver que consumir, consuma na região onde você mora. Você está incentivando o comércio local. Tá? Então a ideia é essa, né? Essa ajuda emergencial, ela não chega somente para atender as necessidades das pessoas, mas também é uma necessidade econômica, né? Tá? E tem que ser atendido. Então, 4 premissas que são importantes na macroeconomia, né? Manter um alto nível de emprego, manter pessoas trabalhando com carteira assinada. Tá? Segundo, estabilidade de preços, manter os preços estáveis, também é importante. Depois, distribuição justa da renda. Nós dizemos que o nosso país ainda é considerado um país em desenvolvimento. Então, nós temos que
ter em mente que, em algumas áreas, mesmo do estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, nós temos bolsões de pobreza. Pessoas que, se não recebeu Bolsa Família, né, talvez não tenha subsistência. E é bem assim, né? Bolsa Família não vem sozinho. Quem recebe Bolsa Família tem que manter os filhos vacinados. E aí a importância, né? Você mantém as crianças vacinadas, elas não vão ficar doentes e não vão usar o serviço público de saúde. O peso para o Estado não é tão grande. Então tem que vacinar todo mundo. Tem que manter na escola, né? Manter estudando. E as escolas hoje, tanto a prefeitura quanto as estaduais, elas dão comida para as crianças. Então, olha, tudo foi feito de uma forma que funcionasse. Né? Tudo foi feito de forma que funcionasse. Então, para ter Bolsa Família, que é uma renda mínima, tem que manter as crianças matriculadas na escola e tem que dar vacina para todo mundo. As crianças alimentadas adoecem menos, né? Vacinadas adoecem menos também. Então, tudo isso, né, faz parte da política macroeconômica. Então, manter uma distribuição justa e mínima de renda, né? E se manter crescimento econômico. Né? A gente está no momento que vai ser difícil manter crescimento econômico. Vamos dizer que a gente está mantendo hoje sobrevivência. Né? Algumas questões, né, quando a gente fala dessa área, são de curto prazo. Né? São de curto prazo. Por exemplo, o emprego. O planejamento do emprego em política macroeconômica é um planejamento de curto prazo. É natural que, se você fizer um planejamento para que todo mundo esteja empregado em 2025, ótimo. Mas as pessoas têm que estar empregadas hoje, né? Então, planejamento macroeconômico para emprego é de curto prazo. Planejamento para inflação também é de curto prazo. Né? O governo federal, utilizando o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, vai correr atrás o tempo todo para que não exista inflação. Por quê? Quando existe inflação no país, se perde a noção, né, do dinheiro. Se perde a noção de preços, né? Então, uma das premissas macroeconômicas é a estabilidade nos preços. Existindo inflação, perde-se o controle da estabilidade dos preços, né? Então, economicamente, o que é a inflação? Né? A inflação é uma anomalia econômica. Quando ela acontece? Quando existe um volume muito grande de moeda em circulação, a isso nós chamamos de base monetária, seria como todo o dinheiro em circulação nesse grande país chamado Brasil e uma oferta menor de serviços e de produtos. Quer dizer, tem dinheiro, mas não tem produto para todo mundo comprar, nem serviço para todo mundo adquirir. Então, o que acontece com o preço dos serviços e o que acontece com o preço dos produtos? Aumenta. Por quê? Pouca oferta de produto, pouca oferta de serviço e um volume grande de moeda em circulação. A inflação. Nós já vivemos com esse fantasma, né, durante muitos anos. Né? A inflação só foi domada, né, lá no governo Itamar Franco, né, quando o FHC foi ministro da Fazenda. O Plano Cruzado nasceu lá. E de lá para cá, né, a custa de muita luta, os governos que sucederam, né, correram atrás para que a inflação não chegasse no nosso país. E é bem assim, como é que eu sei que tem inflação? Quando a taxa de juros está muito elevada, né? Os juros é que remuneram o capital. Então, quando nós temos uma taxa Selic hoje 0,25 ao ano, a gente entende que o país não tem inflação. A deflação também é nociva, né?
quando, se produz em excesso e não tem moeda para comprar. É outra anomalia ruim, né? Então, a grande luta macroeconômica é manter a inflação sob controle. Tá? Se manter a inflação sob controle. Tá bom? Para que tudo isso possa acontecer, né, existem algumas políticas econômicas que são importantes, né? São importantes. Olha, política monetária é uma delas, política de renda é outra política importante e a política cambial. Tá? São políticas importantes que fazem parte da macroeconomia, né? Então, olha, quando eu falo de política monetária, eu estou dizendo o seguinte: tem que existir no país, né, em cada momento econômico, uma base monetária que seja ideal. Não pode sobrar moeda, não pode faltar moeda. Como é que se controla isso? Na verdade, quem corre atrás para controlar isso é o Banco Central. Tá? Agora, quantas atribuições tem o Banco Central? Ele é o banco dos bancos, ele fiscaliza banco. Ele tem responsabilidade tanto em autorizar a abertura de um banco, quanto ele pode intervir. Então, ele é um agente fiscalizador. Ele tem outra atribuição que é importante, né? O Banco Central, ele é uma autoridade monetária. Pode pegar qualquer nota de papel e olhar direitinho, vocês vão ver que ali tem duas assinaturas. A do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central. Então, o Banco Central é também uma autoridade monetária. Então, ele tem várias funções. Uma delas, não menos importante, fazer política monetária e política cambial. Como é que ele faz isso? Bom, se eu tenho que manter uma quantidade de moeda em circulação que seja ideal, o Banco Central pode usar, por exemplo, a taxa de juros como inibidor do crédito. E as pessoas consomem bens duráveis através do crédito. Então é bem assim, olha, aumentou a taxa de juros, o crédito fica mais caro, as pessoas ficam reticentes em tomar crédito. Tá? Tomar crédito. O crédito, ele cria a moeda virtual. Nasce moeda escritural, né? Moeda que não existe. A gente fala, eu tenho moeda no meu bolso, eu tenho dinheiro no meu bolso, dinheiro físico. Mas o crédito, ele tem um efeito multiplicador de moeda. Isso pode gerar inflação, né? Como é que ele multiplica a moeda? É simples, olha. Eu tenho uma conta corrente no banco. Deposito lá na minha conta corrente 10 mil reais. O que o banco faz? O banco pega esse meu dinheiro e ele sabe que eu não vou usar tudo de uma única vez, ele pega uma parte desse meu dinheiro e empresta para alguém. Então, aquele dinheiro que era meu, ele acaba, através de um empréstimo, do crédito, virando dinheiro na mão de uma outra pessoa. Então, multiplicou moeda. Multiplicou moeda. Tá? Se multiplicou moeda, teria que haver um crescimento na produção de bens e serviços na mesma proporção. Isso não ocorre. Então, o Banco Central ele tem instrumentos ou ferramentas para fazer política monetária. Então, por exemplo, ele pode aumentar o valor em porcentagem do depósito compulsório dos bancos, né? Por exemplo, os bancos, parte do depósito à vista captado por eles tem que ser recolhido ao Banco Central. O nome disso é depósito compulsório. Se porventura o depósito compulsório chegar a 45%, quer dizer que dos 10 mil que eu depositei, sobrou, 55% para o banco manter o seu caixa estável e emprestar dinheiro.
Então, o depósito compulsório é um instrumento forte de política monetária. Outro instrumento forte, aumentar a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros, deixa o crédito mais caro, as pessoas não vão tomar crédito. Não tomando crédito, não vão comprar bens duráveis. O que mais se faz em termos de contingenciamento de crédito? O Banco Central tem o poder de reduzir o prazo do crédito. Então, vamos supor, eu financio um automóvel hoje em 72 vezes. Se eu reduzir o prazo para 24, fica muito difícil, né? Eu comprar um automóvel financiado em 24 meses, a prestação é muito alta. Então, o Banco Central tem esses instrumentos aí, depósito compulsório, taxa de juros e contingenciamento do crédito como ferramenta para manter uma base monetária ideal para cada momento econômico, para que não apareça inflação. Tá? Eu estou falando muito, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e tirar dúvidas agora, né? Eu até pretendo voltar a falar e falar um pouquinho de política cambial, mas se não der tempo de falar hoje, nós falamos na próxima aula, tá? Mas, como eu falei muita coisa, eu gostaria de ouvi-los também, saber se vocês estão encontrando dificuldades, se tem dúvida em algum assunto, para a gente sanar ela agora. Pode abrir e perguntar, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Fala, acredito que assim, é bastante informação. É claro que acho que o pessoal vai ter que dar uma lida no conteúdo para poder se assimilar um pouco mais. Mas, assim, a título de curiosidade, professor, o senhor, como em todo momento, foi muito importante para, e até hoje, né, na história do Brasil, aí, que foi justamente o momento em que houve a mudança de moeda, né? Foi implantado o Plano Real. Naquele primeiro momento ali que o Fernando Henrique era presidente, houve essa conversão da moeda, né, o Plano Real, ele passou a ser equivalente ao dólar. Como eu te falei, mais a título de curiosidade, o que fez, assim, depois o dólar disparar de preço, sendo que naquele momento ele era equilibrado ao real? É bem assim, olha. O que você está falando aí é política cambial não monetária. Tá? Na época, o presidente do Brasil, tá, era o Itamar Franco. Era o Itamar Franco. O Itamar Franco, se eu não me engano, ele foi vice do Collor de Mello, que sofreu impeachment e o Itamar ficou no lugar dele. O Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda na época. Tivemos tá? várias